Isaías capítulo 9. Mas não haverá escuridão para aquela que foi angustiada, tal como nos primeiros tempos, quando ele afligiu a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas depois ele a honrará junto ao caminho do mar, da além do Jordão, a Galiléia das nações. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Os que habitavam em terra, de sombra de morte, uma luz brilhou sobre eles. Tu multiplicaste a este povo, aumentaste-lhe a alegria. Eles se alegraram diante de ti como a alegria da ceifa, como quando ficam contentes ao repartir despojos, pois tu quebraste o jugo de sua carga e a vara de seus ombros, o bastão daquele que opressivamente o conduzia, como no dia dos midianitas. Quando toda a batalha daqueles que batalhavam era feita com ruído, e as roupas se revolviam em sangue e eram queimadas para servir de combustível ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E seu nome se chama Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. A grandeza de seu governo e a paz não haverá fim. Sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o firmar e fortalecer com juízo e justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. O Senhor enviou uma palavra a Jacó, e ela caiu sobre Israel. E todo o povo a saberá. Efraim e os moradores de Samaria, em soberba e arrogância de coração, dizem: os tijolos caíram, mas construiremos de novo com pedras talhadas. As figueiras bravas foram cortadas, mas as trocaremos por cedros. Por isso o Senhor levantará os adversários de Rezim contra ele e investigará seus inimigos. Pela frente virão os sírios, e por trás os filisteus, e devorarão a Israel com a boca aberta. Nem com tudo isso sua ira cessará, e ainda sua mão está estendida, porque este povo não se converteu àquele que o feriu, nem busca ao Senhor dos Exércitos. Por isso o Senhor cortará de Israel a cabeça, a cauda, o ramo e o jugo de Israel em um único dia. O ancião e o homem respeitado, este é a cabeça, e o profeta que ensina falsidade é a cauda. Pois os guias deste povo são enganadores, e os que por eles forem guiados estão a ponto de serem destruídos. Por causa disso, o Senhor não terá alegria em seus rapazes, e não terá piedade de seus órfãos e de suas viúvas, porque todos eles são hipócritas e malfeitores, e toda boca fala tolices. Nem com tudo isso sua ira cessará, e sua mão ainda está estendida. Pois a perversidade queima como fogo, que consumirá cardos e espinhos, e incendiará os emaranhados das árvores da floresta, e subirão como nuvens de fumaça. Pelo furor do Senhor dos Exércitos, a terra se inflamará, e o povo será como combustível do fogo. Cada um não terá piedade do outro. Se cortar à direita, ainda terá fome, e se comer da esquerda, ainda não se saciará. Cada um comerá a carne de seu próprio braço. Manassés a Efraim, e Efraim a Manassés. E eles, ambos, serão contra Judá. E nem com tudo isto sua ira cessará, e sua mão ainda está estendida. Isaías capítulo 10. Ai dos que decretam ordenanças injustas e dos escribas que escreveram coisas opressivas, para afastarem aos pobres de seu direito e para tomarem o direito dos pobres de meu povo, para despojarem as viúvas e para roubarem aos órfãos. Mas que fareis no dia da visitação e da assolação, que virá de longe? A quem recorreis por socorro? E onde deixareis vossa glória? Nada podem fazer a não ser se abaterem entre os presos e caírem entre os mortos.
Com tudo isso, sua ira não cessará e sua mão ainda está estendida. Ai da Síria, a vara de minha ira, porque minha indignação é pão em suas mãos. Eu a enviarei contra um povo corrompido, e lhe darei ordem contra um povo do qual me enfureço, para que roubem ao roubo e despoje ao despojo, e para que o pisem como a lama das ruas. Ainda que ela não pense assim, nem pretenda isso no seu coração. Em vez disso, deseja em seu coração destruir e eliminar não poucas nações. Pois diz: por acaso meus generais não são todos eles reis? Não é Calno como Carquemes, não é Amate como Arpade, não é Samaria como Damasco? Assim como minha mão tomou aos reinos dos ídolos, cujas imagens eram melhores que Jerusalém e as de Samaria, por acaso não farei eu a Jerusalém e a seus ídolos da mesma maneira que fiz a Samaria e a seus ídolos? Porque acontecerá que quando o Senhor tiver acabado toda a sua obra no monte de Sião, em Jerusalém, então visitarei para castigar o fruto da arrogância do rei da Assíria e a pompa do orgulho de seus olhos. Pois ele diz: fiz isso com a força de minha mão e com minha sabedoria, pois sou esperto e tirei as fronteiras dos povos e roubei seus bens, e como guerreiro abati os moradores. E minha mão tomou a riqueza dos povos como a um ninho, e como se juntam ovos abandonados, assim eu juntei toda a terra. E não houve quem movesse asa, ou abrisse a boca, ou fizesse ruído. Por acaso o machado se glorifica contra aquele com quem ele corta? Ou a serra se engrandecerá contra aquele que a manuseia? Seria como se o bastão se movesse aos que o levantam, como se a vara fosse capaz de levantar, como se ela não fosse apenas madeira. Por isso o Senhor Deus dos exércitos enviará magreza entre seus gordos, e em lugar de sua glória, ele inflamará um incêndio como um incêndio de fogo. E a luz de Israel virá a ser fogo, e seu santo, labareda, que queima e consome seus espinhos e seus cardos em um dia. Também consumirá a glória de sua floresta e de seu campo fértil, desde a alma até a carne, e será como quando um doente se definha. E o resto das árvores de sua floresta será tão pouco em número que um menino será capaz de cortá-las. E acontecerá naquele dia que os restantes de Israel e os que escaparam da casa de Jacó nunca mais confiarão naquele que os feriu. Ao invés disso, confiarão verdadeiramente no Senhor, o Santo de Israel. Os restantes se converterão, os restantes de Jacó, ao Deus forte. Porque ainda que teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, apenas o restante dele se converterá. A destruição já está decretada, transbordante em justiça, pois a destruição que foi decretada, o Senhor Deus dos exércitos a executará no meio de toda a terra. Por isso assim diz o Senhor Deus dos exércitos: não temas, povo meu que habita em Sião, ao assírio quando te ferir com vara e contra ti levantar seu bastão da maneira dos egípcios. Pois em breve se completará a indignação e a minha ira, para os consumir. Pois o Senhor dos exércitos levantará um açoite contra ele, como a matança de Midian junto à rocha de Horebe, e sua vara estará sobre o mar, a qual ele levantará da maneira que ele fez aos egípcios. E acontecerá naquele dia que sua carga será tirada de teu ombro, e seu jugo de teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Eles, os assírios, chegaram a Eiate, passaram por Migron. Em Micmás puseram seus instrumentos. Passaram vão, se abrigaram em Geba. Ramata está tremendo, Gibeá de Saul está fugindo. Grita com tua voz, ó filha de Galim, ouve, Laís, pobre de ti, Anatote. Madmena foge, os moradores de Gebim procuram refúgios. Ainda hoje,
parará em Nobe, moverá sua mão contra o monte da filha de Sião, o morro de Jerusalém. Eis que o Senhor Deus dos exércitos cortará os galhos com violência, e os de alta estatura serão cortados, e os elevados serão abatidos. E cortará os emaranhados da floresta com machado de ferro, e o Líbano cairá pelo grandioso. Apocalipse, capítulo 20. E eu vi um anjo descendo do céu, tendo a chave do abismo e uma grande corrente em sua mão. E ele deteve ao dragão e a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. E o lançou no abismo, e ali o prendeu, e o selou sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completem os 1000 anos. E depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. E eu vi tronos, e se assentaram sobre eles, e foi concedido a eles o julgamento. E eu vi as almas daqueles que tinham sido degolados por causa do testemunho de Jesus e por causa da palavra de Deus, e que não tinham adorado a besta, nem a imagem dela, e que não receberam a marca dela sobre suas testas e sobre suas mãos. E eles viveram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram enquanto não se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bendito e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem poder. Mas sim, eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e com ele reinarão por 1000 anos. E quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão. E ele sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, a Gogue e a Magogue, para os ajuntar em batalha, dos quais o número é como a areia do mar. E eles subiram sobre a largura da terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada, e desceu fogo do céu vindo de Deus e os consumiu. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e serão atormentados dia e noite para todo sempre. E eu vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele. Do rosto dele a terra e o céu fugiram, e não foi achado lugar para eles. E eu vi os mortos, grandes e pequenos, estarem de pé diante de Deus, e os livros foram abertos. E outro livro foi aberto, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as obras deles. E o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Sheol entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as obras deles. E a morte e o Sheol foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E todo aquele que não fosse achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Hoje fizemos a leitura do dia 258 do nosso plano de leitura bíblica. Eu quero pedir a você que tem feito essa leitura junto comigo para deixar o seu like nesse vídeo. Você também pode compartilhar essa palavra com as pessoas que você desejar e convide-as para fazer a leitura junto conosco. Quem estiver chegando, pode se inscrever no canal e lembrar de ativar o sininho para todos os dias receber a notificação de que um novo vídeo for postado e seguir fazendo a sua leitura, uma leitura completa da Bíblia em um ano. Por hoje eu fico por aqui. Que Deus abençoe o seu dia, medite na palavra, reflita nela como transformação da sua vida e até amanhã, se assim nosso Deus nos permitir.